Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Enquanto os bares, boates e restaurantes são motivo de diversão e alegria para uns, para outros se tornam um verdadeiro pesadelo. Júlio Vieira. Muitos boêmios da capital mineira que apreciam aquela cervejinha gelada acompanhada de um bom petisco em um ambiente agradável poderiam garantir sem pensar duas vezes que morar ao lado de bares e restaurantes seria como viver no paraíso. Mas na realidade não é bem assim. A cerveja gelada de alguns acaba se tornando uma verdadeira água no chope de outros, mais precisamente daqueles que moram perto de boates, bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Aí vira madrugada. É problemas, são brigas, carros de som, as pessoas não se mancam, que estão numa região residencial e realmente, nesse ponto, perturba bastante. Colocam carros no meio da garagem e na maior cara dura mesmo, né? Ainda, às vezes até a gente está saindo aqui e pergunta se vai atrapalhar, com o carro na metade da garagem. A gente, quando pode, sai daqui no fim de semana para não ter que ficar aguentando isso toda vez até altas horas, né? Na verdade, até de manhã. Já mediu decibéis, já mediu tudo. E nós não conseguimos muita coisa, não? Buzinação, carros de som, tocando músicas altíssimas, congestionamentos, brigas horríveis, arrombamentos, uma série de problemas que perturbam realmente. Às vezes vai mais quantas voltas, né? Abre os carros, liga o som dos carros. Morador de um prédio no bairro Santo Antônio, próximo à rua Congonhas, onde há uma grande concentração de casas noturnas, o empresário Rodrigo Rosquey vive uma situação difícil. Com uma filhinha de 1 ano e a esposa grávida de outro bebê, ele vê o sono da criança prejudicado sempre que as boates abrem as portas. Complicado, ela acaba que percebe que ela fica um pouco agitada e tudo mais, e muitas vezes a gente tenta sair daqui no fim de semana para que ela não fique ainda mais agitada, né? Não venha ter nenhum tipo de problema, porque realmente é complicado essa questão do barulho incessante. Não é uma coisa que termina meia-noite, é uma coisa que vai até 5, 6 horas da manhã. No bairro Anchieta, na região centro-sul da capital, as reclamações não são diferentes, principalmente no entorno da rua Piumhi, onde há um grande número de bares e restaurantes. O presidente da associação do bairro, Saulo Lages, revela que os donos dos estabelecimentos deveriam se conscientizar para evitar o barulho. Realmente dá muito barulho, o povo às vezes reclama muito de barulho, altas horas da noite, que a pessoa que bebe começa a falar alto, buzina, acelera o carro, põe música. Então isso aí, eu acho que assim, tem que ter um programa com os donos do bar, para eles não permitirem isso. Proprietário de um restaurante na rua Piumhi, esquina com Passatempo, no bairro Anchieta, o empresário Lincoln Vasconcelos revela que toma medidas para diminuir o barulho, mas não consegue controlar os clientes após a saída deles do estabelecimento. O futebol faz muito barulho, então nós combinamos de maneira conjunta que todo mundo que fosse passar o futebol tiraria o som da televisão. Então diminuiu um pouco o ruído por causa das TVs ligadas. Agora, quanto ao barulho em torno dos bares, porque acaba e vai todo mundo conversar, isso não tem muito o que fazer mesmo, não. O que eu oriento aos meus clientes e passo para os funcionários é que sair, evitar de conversar muito alto, ficar parado na esquina conversando para não incomodar quem está dormindo. Enquanto moradores reclamam não apenas do barulho dos bares, mas também de problemas como o uso de drogas, gritaria e briga nas ruas depois que os clientes saem dos estabelecimentos, a cidade vive uma fase em que o poder público afirma tentar equilibrar a situação. Se por um lado tramitam na Câmara Municipal projetos de lei que buscam facilitar a vida de empresários, flexibilizando a abertura de boates, uso de mesas e cadeiras nas calçadas, por outro, a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria Municipal de Fiscalização, tentam fechar o cerco aos bares, restaurantes e casas noturnas, que somente no ano passado foram responsáveis por 55% das reclamações por perturbação no Disque Sossego da Prefeitura. Enquanto isso, moradores dessas regiões aguardam pelo dia em que poderão finalmente deitar na cama e dormir o sono dos justos. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Dando sequência ao Grande BH em Pauta desta semana, falamos agora com o diretor executivo da Abrazel Minas, Lucas Pego. Lucas, bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez por atender a Band News FM, Lucas. Estamos sempre à disposição. O pessoal dos bares está sendo perseguido, como é que você vê essa história? Perseguido, não diria perseguido. Os bares e restaurantes de Belo Horizonte, da capital, que tem o maior número de bares e restaurantes per capita do Brasil, vivem um momento de hostilidade. De hostilidade porque ter um bar e restaurante em Belo Horizonte hoje está muito difícil. A carga legislativa é muito severa, muito grande,
e dono de bares e restaurantes deixaram de ser donos de bares e restaurantes e viraram praticamente despachantes na prefeitura, despachante em outros órgãos públicos, porque a carga legislativa realmente está muito alta. A respeito da lei do silêncio, assim, algumas pessoas reclamam, outras pessoas dizem que se os bares forem proibidos de funcionar de forma mais livre, como sempre funcionaram, a vida noturna da cidade está fadada a acabar. Veja bem, nós não somos a favor do barulho, de forma alguma. Nós não somos a favor, eu não gosto de barulho. Nós somos a favor de uma revisão técnica da lei do silêncio. Essa lei, que é a 9.505 de 2008, é uma das mais rigorosas do Brasil. E, segundo essa lei, até uma lanchonete que não tem nenhum tipo de barulho, ela está fadada a ser multada, porque ela fala em 45 decibéis depois da meia-noite. Só para os ouvintes terem noção, 45 decibéis é o nível de uma sala de hospital. Então, é necessário uma revisão técnica, porque bares e restaurantes, mesmo sem música ao vivo, estão sendo multados. E as multas são altas. Como é possível, Lucas? Na verdade, eu vou até reformular a pergunta. Você acha que é possível tentar articular com os moradores de bairros, como é o caso de Lourdes, aquela região dos bares ali de baixo, como é o caso da Savassi, funcionários, como é o caso do bairro Ouro Preto, a região da Avenida Fleming, como é o caso de alguns bairros da região norte também, que tem uma movimentação noturna maior. É possível articular com esses moradores uma condição em que não os incomode tanto? Aí entra a questão do estacionamento, do cliente mal educado e a questão do barulho interno, independente de ter música ou não. Então, há condições de articular com eles uma forma do bar funcionar, ter o seu rendimento, ter o seu lucro, receber os seus clientes, oferecer a diversão que o cliente espera e não incomodar tanto a vizinhança, como parece que nessas regiões esse incômodo é maior? É perfeitamente possível, os bares e restaurantes estão abertos a isso, a Brasel está aberta a isso, inclusive pode ser o canal de comunicação com os bares e restaurantes. Nós vamos ver, por exemplo, Lourdes resolveu o problema de forma muito bacana. Eles fizeram um acordo com a Associação dos Moradores e, graças a esse acordo, o número de reclamações diminuiu muito. Inclusive, foi a única região da cidade que demonstrou queda no número de reclamações. Hoje, os bares e restaurantes de Lourdes, através do acordo, eles usam as mesas e cadeiras na calçada nos domingos e segundas até a meia-noite, terça, quarta e quinta até meia-noite e 30, sexta, sábados e vésperas de feriado até 1h da manhã. Então, esse foi um acordo. Depois desses horários, eles continuam suas atividades, mas com as mesas e cadeiras apenas dentro do estabelecimento, sendo que a própria legislação municipal já fala que os bares e restaurantes devem adotar medidas mitigadoras, como, por exemplo, o tratamento acústico nos seus estabelecimentos. Na parte interna, né? Exatamente. Acho que na Inglaterra, se não me engano, os pubs fecham um determinado horário também e passam a atender somente clientes cadastrados. Essa é uma possibilidade que você vê de forma, sei lá, possível aqui em Belo Horizonte? É uma possibilidade. Entretanto, a nossa cidade já tem uma característica até tradicional das mesas e cadeiras na calçada. É um pouco difícil de mudar isso de uma hora para outra, a menos que passe por uma conscientização até dos próprios frequentadores, né? Porque os bares e restaurantes são cobrados pelos frequentadores que gostam de sentar nas calçadas, né? A nossa legislação não contribui para isso. Ter mesa e cadeira na calçada hoje também é difícil, tá? E quanto à música ao vivo, até um questionamento, por que a música ao vivo sumiu de Belo Horizonte? Porque o bar e restaurante hoje, para ter música ao vivo, uma voz e violão, não estou falando de uma banda tocando, uma voz e violão, até mesmo apresentando para a sociedade um novo talento, como já aconteceu em Belo Horizonte e em outros casos, vamos lembrar até do Clube da Esquina. Mas para um bar e restaurante ter uma voz e violão, ele precisa de um alvará de casa noturna. Esse nome pode espantar, casa noturna, mas uma casa noturna é um bar e restaurante com voz e violão.
Uhum. E aí, além do teu estigma de boate, né? Quando você fala casa noturna, você pensa em boate, e acaba atraindo até um outro tipo de frequentador que não o esperado por aquele estabelecimento, né? No fim das contas. Exatamente. Eu ressalto aqui que mesmo as boates em Belo Horizonte têm que passar por medidas mitigadoras, como o tratamento acústico, investir milhares de reais para que nenhum decibel saia para fora do estabelecimento. Perfeito. Lucas Pego, que é diretor executivo da Abrazel aqui em Minas Gerais, obrigado pela entrevista. Bom dia para você. Obrigado por participar do nosso Grande BH em Pauta dessa semana. Bom dia, sempre à disposição.